Olá pessoal, aqui é o Brian do Futuro, aquele cara que edita os episódios. E como sempre, eu tô editando esse aqui. Bom, a gente teve um probleminha com o microfone do Rafael nesse episódio. Então o áudio dele vai ficar um pouco estranho durante o episódio inteiro. Mas eu vou pedir pra vocês um pouco de paciência, porque no próximo nós já vamos voltar com o áudio dele normal. Bom, então é só isso que nós temos de recado. Um bom episódio pra vocês. Vamos gravar, Eva! Let's work! Meu Deus, a gente tem 2 episódios pra gravar. Vamos lá! Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast no nosso salão sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, o co-apresentador desse programa, bebê. E nós estamos spicy hoje. Justamente num caso em que não combina nem um pouco esse tema. Pois spicy. é. Porque hoje, minha amiga Tiaga, nós vamos falar sobre o assassinato de Tupac Shakur e Biggie Smalls. Tava falando aqui com o Rafael que eu já tinha feito esse roteiro já tem um tempo, e eu já tava prometendo fazer esse roteiro já tem muito tempo, só que eu demorei a fazer ele, e finalmente ele ficou pronto e a gente tomou coragem pra gravar. É isso daí, tá? Um roteiro que eu fiz há 9.000 anos atrás. Mas é assim, eu acho que eu consegui condensar bastante a história em 14 páginas. Porra! É bastante coisa, mas a gente vai falar desde o início até o final da vida dos dois, de uma forma assim, segmentada. Então a gente vai falar de uma parte por parte da vida deles, e só que a história em si, ela tá até que Do começo, aí depois do meio e isso, depois a gente vai do final. começar pelo começo, e depois a gente Sim, vai pro meio e vai isso. terminar pelo final. Eu fui falando da parte da vida dele, só que ficou até resumido. O problema é que às vezes eu paro pra fazer algumas tangentes, explicar algumas coisas, dar alguns contextos. Sabe quando eu falo, por exemplo, tô falando uma história, aí eu cito o nome de alguém. Aí eu falo, então vamos falar dessa pessoa. Aí eu falo um pouco dessa pessoa. Tal. Eu fiz Sim. isso. Eu fiz essas janelas nessa história hoje. Vocês vão gostar, eu acho que ficou legal. A introdução desse episódio começa mais ou menos assim. Na noite do dia 7 de setembro de 1996, Tupac Shakur foi baleado em um tiroteio em Paradise, Nevada. O tiroteio ocorreu quando o carro que transportava Shakur parou em um sinal vermelho na East Flamingo Road com a Cobble Lane. Shakur morreu em decorrência dos ferimentos 6 dias depois. Na madrugada do dia 9 de março de 1997, Christopher Wallace, conhecido pelo seu nome artístico Biggie Smalls, foi assassinado em um tiroteio em Los Angeles, Califórnia. Antes do ocorrido, Wallace promoveu seu segundo álbum de estúdio, Life After Death, ironicamente significando vida após a morte. Minhas fontes são o WBLS, o Murder of Tupac Shakur da Wikipedia, o Murder of Notorious Big da Wikipedia, o Tupac Shakur da Wikipedia, o The Notorious Big da Wikipedia e uma porrada de outros sites aqui. Não, fala só alguns deles, só pra não ficar só o Wikipedia. Tá, eu usei o The Boombox da Enciclopedia, a original, Fox 5 New York, usei a Rolling Stone, a Billboard, a People, a ABC News e a NDTV. Que bom. Não, foi só a Wikipedia, foi bastante consistente até. Então a gente vai começar o nosso episódio falando sobre o astro desse episódio, que eu vou dizer que ele é o astro porque eu gosto mais dele, o Tupac. Nós vamos falar do Tupac Shakur. Você gosta de qual dos dois, assim, mais? Ou você gosta dos dois ao mesmo tempo? Eu escuto mais o Big. Você escuta mais Big? É, eu gosto do Hypnotize. Do Big. Eu tenho uma playlist chamada Glam That, que em norueguês significa sei lá, porque eu não sei o nome de playlist. E aí eu coloco várias músicas de hip hop, gangster, hip hop lá. Eu tenho 2 do Snoop, 2 do Dr. Dre. Eu tenho, acho que 2 do Big, e aí tipo, umas 15 do Tupac. Você sabe se o Ice Cube, ele é do Crips ou dos Bloods? Bloods, ele é do lado do Tupac. Ah, sim. Pô, todo mundo é do lado do Tupac, né? As pessoas boas são do lado do Tupac. Mano, do lado
do Diddy, a gente só tem o Big de bom, cara. Tem o Eminem, mas eu não gosto muito dele não, pra ser honesto. O Eminem? O Eminem é azul. Eu não gosto muito dele É não. sério? Eu gosto do Eminem. Acho bom. Eu não gosto Não, dele. agora não, mas as antigas dele são boas. Não sei. Eu não sei se me agrada muito o lado de lá. Mas ele ainda é forte hoje em dia? Eu tô dizendo no musical, não tô falando no... A facção não, mas quer dizer, ela existe e tal, tem a parte do tráfico, mas ela não é tão ligada assim à indústria da música. Mas ainda existe, mesmo que simbólica, ainda existe uma divisão entre West e East Side nos Estados Unidos. Tá. Eles cantam juntos, assim, não é aquela rivalidade, mas ainda existe uma certa polarização. Tinha muitos cantores que estavam tentando desfazer isso também, igual eu falei do Michael, que é do lado azul, cantando com o Akon. Não, o Michael, que é do lado vermelho, cantando com o Akon, que é do lado azul. Pra poder, fazer uma diplomacia. Tupac Amaru Shakur nasceu no dia 16 de junho de 1971 no East Harlem, Manhattan. Ele era filho da Afeni Shakur e do Billy Garland. O nome original dele era Leslie Parrish Crooks. E aí, mais ou menos 1 ano de idade, ele foi renomeado como Tupac Amaru Shakur. Esse novo nome era uma homenagem ao Tupac Amaru II, que é o descendente do último governante Inca, que foi executado no Peru em 1781, depois que ele fez uma revolta contra o domínio espanhol. Específico? A mãe dele explicou o seguinte: eu queria que ele tivesse o nome de um povo indígena revolucionário do mundo. Queria que ele soubesse que ele fazia parte de uma cultura mundial e não apenas de um bairro. Queria que ele tivesse um nome. Entendeu? E assim, quando eu escutei o Tupac pela primeira vez, eu achei que isso era o nome artístico dele. E ele realmente foi registrado como Tupac. Eu também achei. O sobrenome dele veio de Lumumba Shakur, que é um muçulmano sunita, com quem a mãe dele se casou em 1968. O casamento dele se desfez quando descobriu que esse Lumumba, ele não era o pai biológico do Tupac. Aí, por uma questão da cultura dele e tal, ele não achou muito de bom tom, aí desfez o casamento. Sim. O Tupac, ele tinha um meio-irmão mais velho chamado Mopren Konene Shakur. É um nome bem complicado, assim, enfim. Ele também tinha uma irmã chamada Sikaya Shakur, que era 2 anos mais nova que ele. E aí a gente precisa falar um pouco sobre onde esse ambiente que o Tupac cresceu. Ele cresceu sendo filha de uma pessoa que é da Pantera, né? É uma Pantera Negra. E a gente precisa falar sobre essa herança Pantera dele. Os pais do Tupac, tanto o Afeni Shakur, que era o pai biológico dele, quanto o William Billy Garland, que era o pai adotivo dele, eles eram membros ativos do Partido dos Panteras Negras de Nova York, no final dos anos 1960, né? E um mês antes do nascimento do Tupac, a mãe dele foi julgada na cidade de Nova York como parte de um julgamento criminal dos Panteras 21. Só que aí ela foi absolvida. Mas veja bem, ela foi absolvida de cerca de 150 acusações. Outros membros da família que participaram do Exército de Libertação Negra dos Panteras Negras foram condenados por crimes graves e presos, incluindo o padrasto do Tupac, que chamava Matthew Shakur. Ele passou 4 anos como sendo um dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. O Matthew Shakur, ele foi preso em 1986 e depois ele foi condenado por um roubo de um caminhão blindado da Brinks em 1981, durante o qual os policiais, né, que estavam guardando o caminhão ali, ele roubou o caminhão, matou os seguranças e levou o caminhão da Brinks. Brinks é essa empresa que leva dinheiro, carro forte, sabe? Sim. Que a gente tem aqui no Brasil também. O padrinho do Tupac, o Elmer Geronimo Pratt, ele era um alto membro dos Panteras Negras e ele foi injustamente condenado pelo assassinato de uma professora durante um roubo em 1968. E aí, depois dele passar nada menos que 27 anos na prisão, a condenação dele foi anulada devido à ocultação de provas pela promotoria que comprovaram sua inocência. Então eles tinham provas de que ele era inocente, mas eles ocultaram isso para poder condenar o cara mesmo assim. Isso só mostra a perseguição que tinha, né, contra pessoas que eram de um partido revolucionário, sobretudo da libertação negra. A madrinha do Tupac, que era a Assata Shakur, ela era um ex-membro do Exército da Libertação Negra e ela foi condenada em 1977 pelo assassinato em 1º grau de um policial estadual de Nova Jersey. Desde 2013, ela está na lista de terroristas mais procurados do FBI, depois que ela escapou da prisão em 1979. Que emoção. Caraca, os parentes eram muito cabulosos, mano. Os caras estavam poucas ideias. Eu acho que ela colocou o nome de Tupac porque ela sabia que ele ia ser foda. Não, com um ambiente desse, não tem como a pessoa não se destacar também. Não sei. E assim, de pensar que ele quase não foi pra carreira do crime, né?
Ele só entrou no crime porque ele queria ser músico, né? Isso eu não sei. A gente vai chegar lá. Aí, a gente precisa dar 2 passinhos pra trás e falar sobre o Partido dos Panteras Negras. O Partido dos Panteras Negras, que era originalmente chamado de Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa, sim, eles eram criados para isso, foi uma organização política marxista-leninista e de poder negro fundada pelos estudantes universitários Bob Seale e Hugh P. Newton. Isso foi criado lá em outubro de 1966, em Oakland, na Califórnia. E aí, na criação dele, a principal prática do partido era as patrulhas de porte ostensivo de armas, que eles chamavam de cop watching. Pra que eram essas patrulhas, né? Elas eram projetadas para desafiar o uso excessivo da força usado pelos departamentos policiais e tal. A partir de 1969, o partido criou programas sociais, incluindo o programa Café da Manhã gratuito para crianças, alguns programas educacionais também e clínicas de saúde comunitárias. O Partido dos Panteras Negras defendia a luta de classes, alegando representar a vanguarda proletária. Então, assim, o partido de esquerda é normal, né? Só que depois vai desandar, mas eles começaram com um partido de esquerda normal, né? Mas eles sempre foram bem extremistas. Né? O legado do partido é controverso, né? Trabalhos históricos mais antigos descreveram eles como um partido mais criminoso do que político, né? Por causa da postura deles, uma postura, desafiadora. Só que outras avaliações descreveram o partido como principalmente vítimas de um estado repressivo. Essas avaliações mais antigas, né, elas foram criticadas por serem incompletas. Joshua Bloom e Waldo Martin caracterizavam o Partido dos Panteras Negras como uma organização de poder negro que era mais influente no final da década de 1960, com uma evolução eventualmente trágica. Eles começaram, igual eu falei, eles começaram com um partido sério de esquerda, só que depois eles levaram a sério demais e começou a desencadear para um futuro que talvez não era o que eles estavam planejando no início, meio que saiu de mão. E aí eles entraram num colapso por causa dos conflitos internos, e muitas vezes esses conflitos internos, eles eram iniciados pelo governo. Então, alguém do governo infiltrava ali, gerava um burburinho, uma confusão, pra eles brigarem entre si, porque, né, divide pra conquistar. Aí a gente para de falar sobre os Panteras Negras e a gente vai lá pro outro lado dos Estados Unidos pra falar sobre o Christopher Wallace. Nós vamos falar sobre o Christopher George Letter Wallace, uma bíblia o nome dele. Ele nasceu, a gente tem até o hospital, tá? Ele nasceu no Hospital Cumberland, no Brooklyn, Nova York, no dia 21 de maio de 1972. Novinho. O Chris, ele era filho único de pais imigrantes jamaicanos. A mãe dele chamava Violetta Wallace, ela era uma professora de pré-escola. E o pai dele, o Sr. George Latour, ele era soldador. Sr. George Latour. Ele era soldador e político. Aos 5 anos de idade, ele... Caramba, soldador e político. Aos 5 anos de idade, ele começou a frequentar uma pré-escola do Quincy Lexington Open Door Daycare Center. Nossa, que nome gigantesco de escola. Meu Deus do céu. Esse é o nome da escola, eu vou falar de novo devagar. Quincy Lexington Open Door Daycare Center. E aí, ele assim, desde essa época de pré-escola, ele já era o maior aluno ali do que a maioria das crianças, viu? Foca nessa parte maior porque ele era big. Sim, a gente não tá atacando shade, a gente... Ele é maior, o corpo dele era maior. Ele tinha um corpo mais avantajado que as outras crianças. Então ele já era conhecido ali como o maior. Isso vai ser importante depois pro resto da história dele. 3 meses antes do 3º aniversário dele, o pai dele foi embora. Aí ele deixou a mãe dele sozinha então pra criar, enquanto ela ainda trabalhava em 2 empregos, né? E aí ele cresceu em Clinton Hill, no Brooklyn. E quando ele era criança, o Chris passava a maior parte do tempo dele na Fulton Street, onde ele foi apresentado ao tráfico de drogas, alcoolismo e jogos de azar. Então o cara já era o que hoje é um idoso bolsonarista de, 50 anos, que bebe, joga no tigrinho e trafica, Ele já fazia isso quando era criança. E trafica, sei lá. Olha, essa próxima frase vai ficar muito incompatível com o que eu acabei de descrever dele. Criado como testemunha de Jeová. Caralho! Sim. Criado como testemunha de Jeová, o Wallace ele também frequentou a igreja de São Pedro Kleber, no Brooklyn, onde ele se formou na escola primária da paróquia em 1982. O Big era testemunha de Jeová. Positivo.
foi por um tempo. Depois ele saiu, virou católico, e depois ele saiu de tudo porque ele foi conhecer Jesus. Corta. Ele destacou-se na disciplina de inglês na Queen of All Saints Middle School. Ele estudou então na Westinghouse High School, uma escola pública frequentada por várias celebridades, incluindo Jay-Z e Busta Rhymes. Pois é, o mundo é muito pequeno, cara, todo mundo estudou junto. Enquanto ele estudava nessa escola que eu citei agora, o Chris pesava 91 quilos, o que rendeu para ele o apelido de Big, que significa grande, né, em português, caso você não fale a língua da rainha. Durante esse período, o interesse dele pelo tráfico de drogas ele se intensificou bastante, porque foi influenciado um pouco pela epidemia de crack que teve, né, na década de 80. E aí um amigo dele apresentou ele para compra e venda de maconha, quando ele tinha, 12 anos. E aí, tendo crescido em uma família, né, rigorosa e bem tradicional, ele escondia, então, o dinheiro que ele ganhava no telhado do apartamento dele. A mãe dele não fazia ideia de que ele traficava. Ela só descobriu quando ele tinha 20 anos de idade. Apesar de ser um aluno exemplar, o Chris ele abandonou a escola aos 16 anos devido ao crescente interesse dele pelo tráfico de drogas. E em 1989, ele foi preso no Brooklyn por porte ilegal de armas e condenado a 5 anos de liberdade condicional. No ano seguinte, ele foi preso por violar a liberdade condicional. Um ano depois, ele foi preso de novo na Carolina do Norte por tráfico de crack e passou 9 meses na prisão antes de pagar a fiança. E aí, eu vou precisar parar agora de falar tanto do Tupac quanto do Big para falar sobre... Nossa, eu ia falar assim, eu ia parafrasear, mas eu vou falar o meu subtítulo. Ficou assim: Costa Leste e Costa Oeste, : a guerra. Nós vamos falar sobre essa divisão que existia entre West Coast e East Coast, e quando que isso surgiu, por que isso influenciou a música, quem que tava ali nos dois lados, quem que era representante dos dois lados, e por que que o que aconteceu, né, nesse caso, aconteceu, né? Bom, a East Coast, West Coast, Hip Hop, Rivalry, que traduzindo livremente seria a rivalidade do hip hop da costa oeste e costa leste, é uma disputa, repare que eu não coloquei no meu roteiro eu coloquei é uma disputa entre artistas e fãs da cena do hip hop da costa leste e da costa oeste dos Estados Unidos, especialmente a partir de meados da década de 90. Um ponto focal da rivalidade foi a rixa entre o rapper da costa leste, Notorious Big, que era o Big, que ele era contratado pelo Diddy, posteriormente chamado de, né, Puff Daddy e P. Diddy, não sei o que, tem um monte de nomes, e a gravadora dele lá em Nova York, que era a Bad Boy Records. E do outro lado a gente tinha o rapper da costa oeste, que era o Tupac Shakur, que era contratado pelo Suge Knight, a gente vai falar deles, e a gravadora deles lá em Los Angeles, a Death Row Records. Parando um pouco para falar sobre Sean Combs. O Sean John Combs, ele nasceu no dia 4 de novembro de 1969, no Harlem, Nova York. Criada em Mount Vernon, em Nova York, a mãe dele, a Janice Combs Smalls, era modelo e assistente de professor. O pai dele, o Melvin Earl Combs, serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, mas ele também era associado a um traficante de drogas nova-iorquino condenado chamado Frank Lucas. Aos 33 anos, o pai dele foi morto a tiros enquanto ele estava sentado no seu carro, no Central Park West, quando o Sean tinha 2 anos de idade. O Sean, ele tem uma irmã chamada Caixa, e no geral ele cresceu bem na pobreza mesmo. O Sean foi criado como católico e serviu como coroinha. Ele se formou na Mount St. Michael Academy, uma escola católica só para meninos, em 1987. Ele jogou futebol americano pela instituição e o time dele conquistou o título de divisão em 1986. Sean disse que ele recebeu o apelido de Puff quando ele era criança porque ele bufava quando ele tava com raiva. Ele fazia tipo Puff. E ele recebeu tipo Puff, o apelido dele. E aí ele cursou administração na Universidade de Howard, mas ele saiu depois do 2º ano. E aí eu criei um subtítulo que eu chamei assim: A Patifaria Começa. Que agora vai começar a bagunça. O Sean, ele entrou como estagiário na Uptown Records em 1990, lá de Nova York. Enquanto ele trabalhava como diretor de talentos na Uptown, sob a orientação do fundador, o Andrew Harrell, ele ajudou a desenvolver Joe Desi e Mary J. Blige, que são nomes grandes até hoje, né? Na época da faculdade, ele tinha a reputação de dar festas, algumas das quais atraíam até 1000 participantes. O Usher morou com ele por 1 ano em Nova York quando ele tinha 13 anos. E em 2016,
ele disse para Howard Stern que o estilo de vida do Sean já era, naquela época, bem, entre aspas, bem selvagem. Isso em 1990. Em 1991, o Sean promoveu um evento beneficente para AIDS com Heavy D. Foi realizado no ginásio do City College of New York, depois de um jogo de basquete beneficente. O evento teve lotação esgotada e houve uma debandada na qual 9 pessoas morreram. O que aconteceu? Ele estava fazendo um evento, do nada aconteceu alguma coisa errada nesse evento e todo mundo teve que evacuar. O que acontece direto em evento grande, né? O problema é que foi tão mal organizado, porque foi ele que organizou, que nessa quadra das pessoas saírem, 9 pessoas morreram, cara. Já sujou o nome dele, né? O nome dele já ficou igual o pau de galinha. Mas ele vai tentar correr atrás do prejuízo. Porque aqui eu coloco um outro subtítulo chamado pausa. Segundo relatos, o rapper Lord Jamar disse que o Diddy foi demitido da Uptown Records por causa da sua sexualidade e não por falta de ambição. Entre aspas, a fala dele é: ele foi pego em um ato perigoso, fazendo algo parecido com um óleo de bebê no escritório. Fecha aspas. Disse ele, insinuando um incidente envolvendo um homem. Então parece que, segundo esse Lord Jamar, parece que o Diddy teve uma experiência homossexual e ele foi visto por alguém, foi flagrado ali, e aí eles não aceitavam as questões de sexualidade na época, e ele foi demitido da Uptown Records por causa disso. E não igual ele conta, que ele pediu conta porque ele queria formar a própria gravadora. Esse Lamar, ele não revelou o nome desse suposto homem, mas ele disse que esse tal cara ele era um magnata da mídia e fazia parte da máfia gay, entre aspas, dentro da indústria, e que ele é um dos, entre aspas, chefes da família. Então, deu a entender, ele falou, não vou falar quem que é, mas era alguém importante, inclusive da cena gay daquela época. E deixou no ar. Jogou. Voltando. Pouco depois dele ser demitido da Uptown em 1993, ele fundou a própria gravadora, a Bad Boy Records, que firmou então um acordo de joint venture com a Arista Records. O Sean trouxe com ele o Big, que tinha sido contratado pela Uptown, mas aí é uma coisa complicada, eu nem coloquei no meu roteiro, mas a Uptown não ia chamar o Big. Eles estavam fazendo seleção aqui, eles não queriam chamar o Big. O Diddy queria chamar, o Big queria contratar ele, porque ele tava vendo que era um sucesso iminente, mas a Uptown falou, não, a gente não vai contratar ele. E aí que vem a história do Diddy, que diz, não, por causa disso eu pedi conta pra sair. Mas o que a gente sabe é que teve essa questão dele pedir pra Uptown contratar o Big, eles não queriam, ele tentou dar um jeito, então o Big chegou a trabalhar pra eles um tempo, mas acabou que não ficou, eles não queriam mesmo o Big, achou que não era pra eles. Quando ele formou a Bad Boy Records, ele chamou o Big, contratou ele, e aí, né, acabou chupando todo o sucesso que o Big fez, que era inevitável. Tanto o Big quanto o Craig Mack, eles começaram a gravar para a gravadora e eles alcançaram assim, um reconhecimento mainstream. E eles levaram, inclusive, isso levou, né, ao álbum de estreia deles e ao primeiro grande projeto da gravadora, chamado Ready to Die, em 1994. O Sean contratou mais artistas para Bad Boy, incluindo o Carl Thomas e o Faith Evans. Eu vou falar 112, eu não vou falar 812. 112, Total e Father MC. A equipe de produção interna dele, a The Hitman, trabalhou com Joe Dacey, Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, TLC, Mariah Carey, Boyz II Men, SWV, Aretha Franklin e outros. Mace and the Lox se juntou a Bad Boy no momento em que a guerra West Coast-East Coast estava começando. E aí o Sean e o Big, eles foram criticados e parodiados pelos colegas da Death Row Records, o Tupac e o Suge Knight. Eles fizeram músicas e entrevistas em meados de 1990, e aí durante 1994 e 1995, ali no meio dos 2 anos, o Sean, ele produziu várias músicas para o Crazy Sexy Cool, do TLC, que terminou a década como número 25 na lista da Billboard das melhores álbuns pop da época. E aí a gente para de falar do Sean Combs e vamos falar do Suge Knight, do lado do Tupac. O Marion Hewlett Suge Knight Jr. é um ex-executivo de gravadora, ex-jogador da NFL e criminoso americano, cofundador e ex-CEO da Death Row Records. O Suge Knight, ou Knight, ele foi uma figura central no sucesso comercial do gangster rap na década de 90, e esse feito ele é atribuído aos 2 primeiros lançamentos do álbum da gravadora dele, né? Chamado The Chronic, do Dr. Dre, em 1992, e Doggy Style, do Snoop Dogg, em 1993. Esse álbum, The Chronic, é muito bom, enfim. O Knight está atualmente cumprindo uma pena de 28 anos de prisão por um atropelamento fatal em 2015. A carreira dele na música começa assim. Depois da breve carreira dele na NFL,
o Suge Knight encontrou um emprego como produtor de shows e guarda-costas de celebridades, incluindo, inclusive, o cantor de New Jack Swing, Bobby Brown. O primeiro grande lucro dele veio quando o Vanilla Ice concordou em ceder os royalties do seu grande sucesso Ice Ice Baby, porque a música incluía material supostamente escrito pelo cliente do Suge Knight, o Mario Johnson. Essa música é meio que um plágio, né? É. Mas a música é boa, a música é legal. É da hora. Como meu gosto, não é da hora. É bem sexy. Você distorceu a cara agora. Era só falar que não, irmão. Sim. Muita gente gosta, mas eu nunca gostei dessa música. O Suge Knight e os seus grandes guardas-costas, eles confrontaram o Vanilla Ice várias vezes. Eu não esperava encontrar o Vanilla Ice nesse caso. Então, a gente vai falar do Vanilla Ice porque acontece que o Suge Knight teve que dar um sustinho no Vanilla Ice. Calma. O que aconteceu? O Suge Knight tava tendo um problema porque o Vanilla Ice não queria assumir a autoria do cliente do Suge Knight da música Ice Ice Baby. O Suge Knight falou assim, cara, quem escreveu isso aí foi o pessoal da minha gravadora e eu acho que você tinha que reconhecer os nossos créditos nessa música. O Vanilla Ice falou assim, não, nem fudendo, a música é minha, o sucesso é meu e tal. O Suge Knight falou assim, tá, mas vamos conversar? Bora! Então foi o Suge Knight e os guarda-costas dele e confrontaram o Suge Knight, o Vanilla Ice várias vezes. E aí teve um boato, mas a gente sabe como é que esses boatos são, de que o Suge Knight entrou no quarto de hotel do Vanilla Ice e supostamente pendurou ele pelos tornozelos da sacada. Caralho. No entanto, o Vanilla Ice afirmou que isso nunca aconteceu. Claro. Ele só falou que o Suge Knight ameaçou jogar ele da sacada e aí a ação foi, resolvida na justiça. Mas os boatos são fortes de que ele pendurou essa sacada. Em seguida, então, ele formou uma empresa de gerenciamento artístico e contratou os artistas de hip hop da costa oeste, DJ Kick e The D.O.C. Através desse último, então, ele conheceu vários membros do seminal grupo de gangster rap NWA. Então a gente precisa parar um pouquinho para falar da NWA. A NWA, então, que é uma abreviação para ninjas, são lutadores, né? A gente não vai falar a palavra com N aqui, né, gente? Ninjas with Attitude foi, então, um grupo de hip hop americano formado em Compton, na Califórnia, em 1987. Eu gostei de ninjas. Entre as primeiras e mais significativas figuras do subgênero gangster rap, o grupo é amplamente considerado um dos maiores e mais influentes artistas do hip hop. Você viu esse negócio de ninjas em algum lugar? Vi. Você inventou? Vi. Porque foi muito genial. Foi muito genial, né, cara? Pô, fiquei impressionado, não é possível. Uma dessa do nada. Foi muito genial. Parabéns quem criou isso. Quem criou, né? Ativo de 1987 até 1991, a NWA sofreu uma polêmica devido à quantidade que eles tinham, né, de letras muito explícitas. E alguns ali consideravam elas muito misóginas e homofóbicas, mesmo naquela época. E também, né, claro, tinha uma glorificação muito grande de drogas e crime e tal. Então, o grupo ele foi posteriormente banido de muitas das principais rádios americanas. Apesar disso, eles venderam mais de 10 milhões de unidades só nos Estados Unidos. E aí eles se baseavam nas histórias de racismo, policiamento excessivo dos membros ali, o que eles sofriam com a polícia, o que eles sofriam de racismo nos Estados Unidos, e eles condensavam tudo isso nas músicas e geravam as histórias autênticas deles, assim. Então eles falavam da realidade deles mesmo. Então eram cantores pobres, pretos, da favela, que não tinham uma segurança, né? Apesar da vulnerabilidade deles, eles ainda eram oprimidos pela polícia e tal. Então eles contavam a realidade deles, que não era boa. Então eles só, a gente sofre isso e tal, a gente acorda de manhã, tem polícia na rua, os caras já vêm metendo bala sem nem perguntar e tal. E aí as constantes acusações da NWA de racismo institucional dentro da polícia americana contribuíram, inclusive, significativamente para a conscientização política e o envolvimento da juventude americana contra o racismo. A formação original, formada em 1987, era composta por Arabian Prince, Dr. Dre, Eazy-E e Ice Cube. E aí ele tinha também o DJ e ela se juntando logo em seguida, e o MC Ren recrutado como, sei lá, o sexto membro do grupo em meados de 88. E o Tupac ainda não tava nessa?
Não, ele não é da NWA. Só uma coisa, eu não entendo muito desse mundo do rap. Eu não entendo tanto. Eu gosto das músicas, mas eu não entendo muito do mundo. O Tupac, ele é como se fosse um dos, tipo, se não o maior, um dos maiores, assim, ele é tipo... Eu não sei se ele Ele era... era um top 3, assim? Eu não sei se ele era em números o maior, mas ele era, mesmo naquela época, considerado o representante do lado dele. Mesmo o Suge Knight sendo o fodão ali, o Tupac carregava. Ele era tipo um menino modelo, entendeu? Ele era o modelo dos Bloods e o Big era o modelo dos Crips. Isso. Ah. Assim, eles eram a figura, é o poster child do nome. Eles eram o poster child dos lados deles. O primeiro lançamento da NWA foi uma coletânea, ou uma split, chamada NWA and the Pulse, em 1987. Ele alcançou a posição 39 na parada de álbuns de R&B e hip hop na revista Billboard, e foi seguido por seu álbum de estúdio de estreia, Straight Outta Compton, em 1989. O Arabian Prince deixou o NWA em 1988, cerca de 3 meses antes do lançamento de Straight Outta Compton, com Ice Cube seguindo o exemplo em dezembro do ano seguinte. Então, o Arabian Prince, ele sai antes do maior sucesso do mundo, que até hoje é lembrado, que é o Straight Outta Compton, e em dezembro do ano seguinte, o Ice Cube também fala, não, gente, isso aqui não é pra mim, eu vou ter que ficar fora aqui, que tá rolando muita violência e tal, então fica aí com essa bomba que eu mesmo criei, e eu criei uma guerra, mas assim, eu vou ficar aqui quietinho, viu? Resolve aí. Depois que o Arabian Prince e o Ice Cube saíram, o grupo ele não substituiu eles continuaram como quarteto, e ele se separou logo depois do lançamento do segundo álbum deles, o Ninjas for Life, em 1991. Eazy, Ice Cube, MC Ren e Dr. Dre se tornaram artistas solo com disco de platina na década de 1990. O Eazy, ele faleceu de AIDS em 26 de março de 1995. Há, então, um boato de que esse Eazy, ele não tinha AIDS, mas injetaram nele. E tinha muito boato do Suge Knight, claro, né? Porque ele é um traficante fodão, é o único cara que era perigoso na época mesmo. Tinha esse boato de que ele tinha injetado o vírus da AIDS no Eazy. Os membros sobreviventes do NWA continuaram então a trabalhar juntos, ocasionalmente, desde a morte do Eazy, incluindo então uma reunião da formação Straight Outta Compton sem o Arabian Prince, de 1999 a 2001. Nesse período, então, eles tinham um terceiro álbum que estava em produção, mas ele foi abandonado por causa de problemas de direitos autorais e tal, com o nome da NWA. O álbum de estreia do grupo, então, marcou o início de uma nova geração ali do gangster rap, já que a produção dele, né, e o comentário social nas letras deles era uma revolução dentro do gênero. O Ninjas for Life foi o primeiro álbum de hardcore rap a alcançar o primeiro lugar na parada de vendas Billboard 200. Em geral, a NWA teve um impacto assim, duradouro em gerações de artistas de hip hop, e no final da década de 80 fez a diferença na formação do rap, acerca, né, do momento em que eles estavam evoluindo as gerações subsequentes e tal, tanto de música quanto de lírico, né, de escrever. Além disso, ele foi acreditado como o primeiro a abrir o rap para o público branco americano, contribuindo então para uma rápida disseminação do rap ali entre a população americana em geral, no final dos anos 80. Eles falaram assim, é um gênero nosso, a gente criou, mas vocês que são brancos, que até então não podiam, a gente vai dar a oportunidade de vocês cantarem rap também, pra ver se a gente consegue levar esse gênero pro resto do mundo, popularizar. Então. A Rolling Stone, então, classificou a NWA na posição 83 na lista dos 100 maiores artistas de todos os tempos. Em 2016, então, o grupo foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll, depois de 3 indicações anteriores. E em 2024, eles receberam o Grammy pelo conjunto da obra. E aí a gente fala sobre a Death Row Records. O Dr. Dre e o The D.O.C., ou Doc, eles queriam deixar a NWA e a gravadora Ruthless Records, comandada pelo Eazy-E, que era o outro membro da NWA, e de acordo com o empresário do NWA, Jerry Heller, o Suge Knight e os capangas dele ameaçaram esse Jerry Heller e o Eazy-E com canos de chumbo e tacos de beisebol para fazer eles liberarem o Dr. Dre e o The Doc, tipo, liberar o contrato sem ter que pagar e tal, para poder quebrar o contrato. E por fim, o Dr. Dre e o Doc cofundaram a Death Row Records em 1991 com o Suge Knight, que prometeu tornar ela a Motown dos anos 90. Conhece a Motown? Não. Nem eu.
Aí é bom, cheio de gira, cheio de negócio, ninguém tem porra nenhuma. Inicialmente, o Suge Knight realizou as suas ambições, né? Ele conseguiu chegar na onde ele queria, mais ou menos. Ele garantiu um contrato de distribuição com a Interscope e um álbum solo de carreira do Dr. Dre, o The Chronic, né, em 1992, e conquistou um disco de platina triplo nos Estados Unidos no final de 1993. Isso contribuiu para a carreira do protegido do Dr. Dre, que é o Snoop Dogg, cujo álbum de estreia, o Dogg Style, obteve um disco de platina quádruplo dos Estados Unidos em 1994. Enquanto isso, a Death Row havia iniciado uma rivalidade pública com a Luther Campbell. No ano seguinte, ele abriu então uma boate particular com atendimento somente com hora marcada em Las Vegas, chamada Club 662. Assim chamada porque os números formavam a sigla MOB nos teclados telefônicos, sendo MOP a sigla para Members of Bloods. Os caras tinham tipo uma sociedade secreta, só que era em forma de boate. Em 1995, ele entrou em conflito com a campanha da ativista dos direitos civis, Seal Dolores Tucker, né? Ela tinha uma campanha então contra o gangster rap, e as críticas dela, né, ela era também pra glamorização do estilo de vida gangster, tipo, que eles falavam, nós somos criminosos mesmo e tal. Ela falava que isso era uma coisa ruim, ela era uma ativista e tal. E aí, essas críticas dela, da glamorização pela Death Row Records, pode ter ajudado a sabotar um acordo lucrativo com a Time Warner. E aí agora, finalmente, a gente vai falar sobre o contexto da guerra. A música e a cultura pop, elas são amplamente consideradas como tendo origem na costa leste dos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Só que, como resultado disso, os rappers nova-iorquinos, eles eram frequentemente percebidos como se a cena do hip-hop fosse superior a outras culturas regionais. Enquanto na costa oeste dos Estados Unidos, eles haviam desenvolvido um complexo de inferioridade. Então tinha uma certa hierarquização ali das culturas, por causa do rap e do hip hop que tinha surgido em Nova York. No final da década de 80, no entanto, o hip hop da costa oeste estava florescendo, liderado por artistas como NWA de Compton. E em 12 de novembro de 1991, o rapper do Bronx, ele lançou um álbum chamado Penicillin on Mox. Esse álbum, então, ele tinha várias sketches, então, que zombavam dos artistas da costa oeste. E uma faixa de diss é D-I-S-S, que é quando você faz uma faixa pra xingar outra pessoa de propósito, sabe? É tipo uma retaliação, só que em forma de música. E essa faixa, ela foi dirigida aos membros da NWA, incluindo o Dr. Dre, e essa faixa chamada Fuck Compton. O Dr. Dre, então, responderia um ano depois com seu álbum solo de estreia, The Chronic. Embora o Tim Dog ele não tenha aparecido nos estágios finais da rivalidade, a faixa dele de sabotagem pronunciou o que estava por vir, que no caso era o início da guerra mesmo. Esse também foi o mesmo ano em que o Uncle Luke lançou o álbum In the Nude, que também criticava o Dr. Dre. Em 1991, então, o Suge Knight cofundou a Death Row Records em Los Angeles juntamente com o Dr. Dre, Dick Griffey e o D.O.C. E o Suge Knight, natural de Compton e membro do Bloods, que era, ele era mesmo da facção mesmo, ele participava ativamente. Ele estava entre os integrantes da cena hip-hop da costa oeste que se irritavam com a aparente condescendência, então, da costa leste em relação ao oeste. Então, eles diziam assim, a gente diz que a gente faz hip-hop, mas o hip-hop surgiu lá em Nova York, na costa leste. Então, a gente fica com esse estigma de que a gente é filho deles, a gente surgiu da cultura deles, e ele meio que não gostava dessa parada. Então, em 1993, o novato executivo da A.R. e produtor musical Sean Puff Daddy Combs, ou Sean Combs, ou P. Diddy, ou Puff Daddy, ou quantos nomes ele tiver, fundou a gravadora de hip hop Bad Boy Records, sediada em Nova York. No ano seguinte, os lançamentos de estreia dessa gravadora do rapper Notorious Big, também conhecido como Big Smalls, no Brooklyn, e do rapper Craig Mack, de Long Island. Eles se tornaram então sucessos imediatos de crítica e público. Em 1994, o rapper e ator Tupac Shakur, ele tinha lançado então 2 álbuns de sucesso e estrelado 3 filmes. O cara era foda, ele era cantor e ator. Ele era ator? Ele era um galã, cara. Ele era bem gostoso, cara, o Tupac. Aí ele fazia uns filmes. Não, o Tupac tinha um six-pack, cara. O cara era... Não, cara, era shapeado, mas... O Tupac tinha um six-pack. Mas ele... Sério mesmo? Sério, eu só não coloquei o nome dos filmes do meu roteiro, mas na hora que eu tava escrevendo esse roteiro, eu falei, caraca, cara ator, mano. O cara era ator. Pois é.
Meu Deus. No entanto, ao mesmo tempo ele passava por momentos difíceis, financeiramente também, falando porque ele estava respondendo a um processo. E aí a gente vai falar desse processo dele, que é o processo de 1994. Em novembro de 1993, o Tupac foi preso depois que uma fã de 19 anos dele relatou para a polícia que ela estava ali com o Tupac em um quarto de hotel em Nova York, quando vários amigos dele entraram no quarto e, liderados pelo Tupac, supostamente, forçaram ela a fazer sexo oral nele. Só que o Tupac e o seu empresário Charles Finney foram presos e acusados de 3 acusações de abuso sexual em primeiro grau, sodomia e porte ilegal de arma de fogo depois que a polícia encontrou 2 armas no quarto de hotel. Um dos outros 2 homens envolvidos não foi preso, e o quarto acabou enfrentando um julgamento separado. Aquela fã, ela disse pro júri que havia conhecido o Tupac em uma boate de Manhattan vários dias antes do suposto ataque. Durante esse primeiro encontro, ela admitiu ter feito sexo oral no Tupac apenas meia hora depois de tê-lo conhecido. Depois que eles tiveram esse momento, mais tarde, eles voltaram para a suíte do hotel, lá onde o Tupac estava hospedado, para passar a noite lá. E aí ela testemunhou que no dia seguinte, ela ligou e deixou uma mensagem na caixa postal dele, elogiando, né, as proezas sexuais que eles tiveram na noite anterior. 4 dias depois desse primeiro encontro, ela retornou para a suíte do Tupac para recuperar algo que ela tinha deixado ali. E aí ela testemunhou que ela e o Tupac estavam se beijando no quarto dele quando 3 amigos dele invadiram e atacaram ela. De acordo com essa versão dela dos fatos, o Tupac agarrou ela pelos cabelos, começou a rasgar a roupa dela, enquanto os outros 3 estavam ali acariciando ela. Anteriormente, em um depoimento prestado aos promotores, ela tinha dito que o Tupac tinha dito pra ela assim que ela era uma recompensa para os seus amigos. Ele tinha dito também que milhões de outras mulheres ficariam felizes de estar na situação que ela estava, supostamente. A assessora do Tupac, então, testemunhou que na noite em questão, ela tinha retornado para a suíte do hotel e foi informada de que o Tupac estava com uma mulher lá. Ele estava com uma mulher tendo um momento ali. Então ele estava ali conversando com essa mulher no quarto separado, quando essa fã dele invadiu o quarto exigindo saber com quem que ele estava ali. O que está acontecendo aqui? Quem que é essa mocreia e tal. Teve esse momento ali de desentendimento. Então o Tupac disse posteriormente aos repórteres ali que essa acusadora ali, ela estava tentando dar um jeito de ferrar com ele de propósito, porque ela tinha visto ele com outra mulher. O advogado do Tupac usou a mesma teoria no argumento dele ao júri, alegando que o segundo encontro sexual era com a estrela do rap, uma pessoa importante na época, e foi tão consensual quanto a primeira. E as alegações elas foram feitas assim pra punir mesmo ali por causa da rejeição que ela tinha sofrido. Me largou pra ficar com essa mulher só porque ela é famosa e tal. Então era aí que o Tupac tava na noite de 29 de novembro de 94, enfrentando prisão por causa desse processo, dessa acusação, gastando um dinheiro lascado com o advogado de defesa criminal e indo pro Quad Studios para ganhar o que ele esperava ser ali uma grana fácil de $7 mil no Little Sean. Esse Little Sean tinha chamado ele para gravar, ofereceu $7 mil, falou, vem aqui gravar e você ganha essa grana aqui. Ele precisava dessa grana para poder pagar o tanto de coisa que ele estava enfrentando. Nesse mesmo dia ele ligou pro empresário do Little Sean, que era um cara chamado Jimmy Hatchman, e ele pediu informações, fala aí sobre esse Quad Studios aí e tal. E nessa ligação, o Jimmy disse que ele não tinha os $7 mil para pagar, que ele tinha prometido. Quando o Tupac ameaçou não comparecer para a sessão de gravação, o Jimmy desligou o telefone. Só que passou alguns minutos, o Jimmy ligou de volta e falou assim, não, Tupac, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir os $7 mil. E aí o Tupac e os amigos dele entraram então no saguão do Quad Studios logo depois da meia-noite. Foi quando o Chico Del Vec e Lil Sis viram eles na sacada. Enquanto o Chico ficou, né, na parte de cima, olhando ali, o Sis ele desceu do elevador com o Nino Brown, que era um outro membro da Junior Mafia, que é o grupo de rappers do Big. Então, falei muita informação, ficou meio bagunçado, mas basicamente é assim. O Big ele juntou ali um grupinho de rapper pra ele. Aí ele chamou de Junior Mafia. E desse grupo, ele tinha lá o Lil Sis e o Nino Brown, tal, eram 2 membros desse grupo dele. Aí eles estavam ali. No saguão, 2 homens usando botas e uniformes militares entraram armados e ordenaram que todos no saguão se deitassem no chão. Todos ali que estavam ali presentes, eles obedeceram o pessoal e deitou no chão. Só que o Tupac não. E o Tupac ele deu tipo, uma hesitada, assim, tipo, o que tá acontecendo? Ele ficou meio em pé. E aí, por causa disso, ele levou 5 tiros e caiu no chão. Os homens, então, que estavam armados ali, chutaram ele e roubaram um anel de diamante avaliado em $30 mil e cerca de $10 mil em correntes de ouro que ele tava. Eles só não levaram o relógio Rolex cravejado de diamantes do Tupac, que era um presente do Haitian Jack. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, lá no estúdio da cobertura, lá em cima, o Diddy e o Big e o Chico Del Vec, eles não faziam ideia de que tudo aquilo estava acontecendo.
Então, os amigos, o Lil Sis e o Nino Brown, eles correram de volta pra cobertura, assim, correndo, assim, afobado, e contaram pro Big, mano, a gente viu um bagulho lá embaixo ali, o pau tá quebrando e tal. E aí o Big, ele falou pra equipe dele assim, não, fica aqui em cima então, pode deixar que eu vou lá ver o que tá acontecendo. Aí ele pegou os amigos dele e desceu todo mundo pra ver o que tava acontecendo lá embaixo. Só que quando ele chegou lá embaixo, todos os atacantes, eles já tinham saído, todo mundo já tinha saído, só tava o Tupac caindo no chão, uma confusão generalizada ali, o Tupac não sabia o que tava acontecendo, ele viu ali o Big, associou uma coisa a outra, ligou uma coisa a outra, mas nada que confirmasse o que tinha acontecido. Depois ele foi socorrido e tal. O que aconteceu por causa disso? O Tupac, ele viu esse acontecimento como uma claríssima prova de traição do Big, que era amigo dele. E aí, depois do incidente no Quad Studios, a amizade do Tupac e do Big rapidamente, assim, cortou. O Tupac acusou abertamente o Big e a gravadora dele, Bad Boy Records, e o Diddy de terem um conhecimento prévio do tiroteio e orquestrado todo aquele ataque. Ele achou tanto que ele era culpa do Diddy e da tropa dele. Começa então uma onda extremamente alta na guerra entre costa leste e costa oeste. No próximo tópico ele chama timing errado. Por quê? Porque é justamente quando estava quente esse acontecimento, esse ataque, em 21 de fevereiro de 1995, o Big lança uma música chamada Who Shot You? Ou em português, né, seria traduzido como Quem Atirou em Você? O Big, ele jura de pé junto que essa música não era sobre Tupac. Mas o timing não ajudou o jeito que ele estava lançando, né? Porque foram 4 meses depois do ataque, só 4 meses. E a letra, ela tem frases tipo: enquanto prosseguimos para lhe dar o que você precisa. E frases como: quem atirou em você? Separando os fracos dos obsoletos. Então, ficou essa impressão, entendeu? Então, nesse período, o Tupac ele tinha sido condenado pela acusação da menina lá, ele acabou sendo condenado. Mas em outubro de 1995, o Suge Knight visitou ele na prisão e pagou uma fiança de $1,4 milhão. O Tupac então retornou para Los Angeles e ingressou oficialmente na Death Row Records. Qual foi o acordo deles? O Suge Knight falou assim: cara, eu sei que você é um cantor foda, eu vou pagar a sua fiança de $1,4 milhões e você trabalha comigo, então as músicas que você vai fazer, nas primeiras músicas vai sair um pouco de graça, né? Porque você precisa pagar essa dívida que você me deve e depois você trabalha com a gente normal. Então ele entrou então na Death Row Records. Quando ele saiu da cadeia, no entanto, ele ouviu a música Who Shot You? do Big. E aí ele ficou num veneno. Você não tem noção, cara. Ele então rapidamente e lançou a música Hit 'Em Up, que começa educadíssimo assim. That's why I fucked your bitch, you fat motherfucker. Ou, em português, é por isso que eu fudi a sua vadia, seu gordo filho da puta. Então assim, o cara tava bem calmo, né? Eles eram amigos. Claro. Essa é considerada a música de ataque mais direta da história do hip hop até então, terminando com falas como: foda-se o Mobb Deep, foda-se o Big, foda-se a Bad Boy como equipe gravadora e como equipe de merda. E se você fechar com a Bad Boy, então você se foda também. Chico XL, que é o Tino XL, né, que é o cantor do Big lá, foda-se você também. Todos vocês, filhos da puta, fodam-se vocês também. Todos vocês, filhos da puta, fodam-se, morram devagar. A minha .44 garante que os seus filhos não cresçam. Então, assim... vamos respirar. A população dos Estados Unidos, então, fica extremamente polarizada com a guerra do hip hop e vários cantores de ambos os lados que começaram a se alfinetar, tanto em música quanto em entrevistas e eventos e tal. Então foi cada vez mais declarando e mais aberto. Não, a gente é inimigo mesmo e a gente quer ferrar eles mesmo e tal. De um lado, os caras do Big e do Diddy, do outro lado, Tupac e tal, um falando mal do outro. Tá? E aí a gente para de falar dessa guerra, finalmente vai falar do assassinato do Tupac Shakur. No dia 7 de setembro de 1996, às 11h05 da noite, o Tupac e o Suge Knight foram parados na Las Vegas Boulevard por policiais do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas. Porque eles estavam usando um som muito alto ali no carro, e aí eles não tinham placa também no carro, que não ajudou a situação deles, então a polícia parou eles. As placas foram encontradas no porta-malas do carro do Suge Knight. O grupo foi liberado alguns minutos depois, sem ser intimado e tal, eles falaram, não, pode ir e tal. E às 11h10, isso era 11h05, né? Às 11h10, enquanto eles estavam parados num sinal vermelho no cruzamento da East Flamingo Road com a Covell Lane,
em frente ao Mexican Hotel, um veículo ocupado por 2 mulheres parou do lado esquerdo. O Tupac, que conversava pela janela, né, do BMW dele, conversava ali com essas meninas, trocou algumas palavras com as 2 meninas e convidou elas para irem pro Clube 662. Às 11h15, um Cadillac branco de 4 portas parou do lado direito do Suge Knight. O atirador, sentado na parte de trás do Cadillac, abaixou o vidro da janela e disparou rapidamente com uma Glock 22 calibre .40 contra o carro do Tupac ali, vários tiros. Ele foi atingido 4 vezes, 2 no peito, uma no braço e uma na coxa. Uma das balas atingiu o pulmão direito dele. O Suge Knight foi atingido na cabeça só por estilhaços, assim, só por pedaços. O guarda-costas do Tupac, Frank Alexander, relatou no documentário dele chamado Before I Wake, que logo depois do ataque, um dos carros do comboio ali do pessoal, ele seguiu o agressor para poder ver quem que era e para poder pegar, mas eles não conseguiram ter notícias ali de quem que era que estava ocupando o carro. Apesar dos ferimentos do Suge Knight e de um pneu furado, eles conseguiram dirigir o Tupac por 1,5 km até a Las Vegas Boulevard. Eles foram então novamente parados pela polícia de novo, que alertou ali os paramédicos pelo rádio. Não, tem um cara aqui ferido. Quando eles chegaram no local, a polícia e os paramédicos levaram os dois para o Centro Médico Universitário do Sul de Nevada. O Gopi, o diretor de videoclipes da Death Row Records, visitou o Tupac no hospital e relatou posteriormente que ele recebeu algumas notícias de um funcionário de marketing da Death Row de que os atiradores tinham ligado para a gravadora e ameaçado esse diretor. Enquanto o Tupac era levado para o pronto-socorro, ele mesmo já verbalizou ali, gente, eu acho que tá acabando, eu acho que eu tô indo mesmo. No hospital, ele foi fortemente sedado, então, e colocado em aparelhos de suporte à vida. E, por fim, colocado em coma induzido, depois que ele tentou repetidamente sair da cama. O pessoal tentou controlar ele, ele ficava tentando sair da cama. O Suge Knight, então, ele recebeu alta do hospital no dia seguinte ao tiroteio, no dia 8 de setembro. Mas ele não falou nada até o dia 11 de setembro, ele ficou calado. Ele disse para os policiais que ele ouviu algo, mas ele não viu nada. Um porta-voz dos policiais disse que o depoimento do Suge Knight não ajudou em nada na investigação. Os policiais, no momento da hospitalização do Tupac, relataram não ter pista nenhuma de quem que era, eles não faziam ideia. O diretor da gravadora e os membros do grupo do Tupac, eles protegeram o Tupac enquanto ele estava no hospital, eles ficaram ali meio que de guarda, porque eles estavam com muito medo de que o atirador dele voltasse para terminar o serviço, né? Então esse diretor, ele mencionou a possibilidade de que esses membros, né, os Outlaws, talvez eles trouxeram armas ali com eles e tal, eles estavam armados naquele momento, o que gerou um pouco mais de tensão. Enquanto ele estava na unidade de tratamento intensiva, na tarde da sexta-feira, 13 de setembro de 1996, o Tupac Shakur morreu por insuficiência respiratória que levou a uma parada cardíaca depois da remoção do pulmão direito. Eles tentaram remover para ver se dava para ele sobreviver, mas infelizmente isso gerou uma insuficiência respiratória que fez ele morrer. Os médicos até tentaram reanimar ele, mas infelizmente ele estava com uma hemorragia que eles não conseguiram estancar de forma alguma, ele morreu mesmo. A mãe dele, a Fanny, decidiu interromper o tratamento médico e ele foi declarado morto às 4h03 da tarde. Em 2014, um policial que alegou ter testemunhado os últimos momentos do Tupac disse que ele se recusou a revelar quem atirou nele. Quando o policial perguntou pro Tupac se ele tinha visto quem que tinha atirado nele, o Tupac respondeu, "Fuck you". Então essas foram as últimas palavras dele, ele falou "fuck you" e morreu. Vou falar então do assassinato do Christopher Watts, ou Big. No dia 9 de março de 1997, à 00:30, é um pouco parecido, cara, isso me intriga um pouco, porque o assassinato dos dois é bem parecido. O que me intriga é porque os dois não falaram nada depois do que aconteceu. O Tupac e qual é o nome do outro? O Suge Knight. Isso. Eles não falaram nada. O Tupac, ele... Pode ser porque ele tá meio catatônico, com a situação tá meio confuso. Mas o Suge Knight, ele não falou nada, ele não quis falar nada. Acho que tinha uma questão de honra também, né? Sei lá, você foi atirado, alguém te atirou, e aí a polícia pergunta quem que é, você vai ser X9, cara? Você vai falar o nome do cara que atirou, não sei? Não sei, eu tô postulando, né? Pode ser que seja isso. Mas é realmente muito estranho o Suge Knight, mesmo depois da morte do Tupac, não ter falado nada, né? E ele guardou isso com ele até hoje. Ele não falou mais sobre o assunto. Quem teve alguma pista, assim, de alguma coisa, foi depois que as investigações contra o Diddy começaram agora, recentemente. Que aí a gente começou a voltar esse caso. Mas uma curiosidade interessante é que no dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, eles estavam com vários projetos promissores e um deles era voltar à tona o caso do Tupac e do Big para poder reinvestigar, porque eles achavam que não era suficiente. E aí, quando eles estavam crescendo o projeto, teve esse ataque, que foi um ataque simbólico, né? Então, foi um ataque à honra dos Estados Unidos, e eles pararam
os projetos. Então, no dia 9 de março de 1997, à meia-noite e meia, o Big partiu com a comitiva dele em 2 Chevrolet Suburbans para participar de uma festa na casa do Steve Stout. Antes de partir, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles tinha encerrado uma festa que eles estavam ali mais cedo por causa do fumo, o som alto e a superlotação. E aí o Big ele estava viajando no banco do passageiro, da frente, do lado dos associados dele, o Damon D-Rock e o Lee Seas, que é o membro da Dino Mafia, e do motorista dele, que é o D-Money. O Diddy, ele viajou num outro carro, que ele estava com o Eugene Deal. Os dois SUVs, eles foram seguidos por um Chevrolet Blazer, que transportava o diretor da segurança da Bad Boy Records, o Paul Alford, e dirigido por um policial de Ingleton de folga, que era chamado de Reggae Playboy. Meia-noite e 45, as ruas estavam lotadas de pessoas saindo de um museu, e aí o SUV do Big, ele parou no sinal vermelho na esquina da Wilshire Boulevard, com a Soul Fairfax. Um Chevrolet Impala SS de cor escura parou do lado do carro do Big. O motorista do Impala, um homem negro, vestindo um terno azul claro e gravata borboleta, abaixou o vidro, sacou uma pistola 9mm e disparou 6 tiros contra o carro. O Big foi atingido por 4 balas. A comitiva dele levou às pressas para o centro médico Cedars-Sinai, onde realizaram uma toracotomia de emergência, mas ele foi declarado morto a 1h15 da manhã, aos 24 anos. Esse cara era muito novo, os dois. Era 24 e 22? Eles eram muito novos. Peraí. Quantos anos eles tinham? Calma aí. O Big tinha 24. Big tinha 24. Sim. Ele é 5 anos mais velho do que a gente. Sim. O Tupac morreu com 25 anos. O Big morreu com 24. Eles pareciam mais velhos, eles pareciam ter 30 e poucos. Da época, né, cara? E também, né, a vida dos caras. A presença também. A vida dos caras. O Big sempre foi grande, mas o Tupac, né, o cara sofreu pra caramba. Então, acho que isso influencia um pouco na aparência dele. O laudo da autópsia do Big foi divulgado pro público em dezembro de 2012, 15 anos depois da morte dele. E segundo esse laudo, 3 dos 4 tiros não foram fatais. A primeira bala, o primeiro projétil, atingiu o antebraço esquerdo dele e desceu até o pulso. O segundo atingiu nas costas, não atingindo nenhum órgão vital. E o terceiro atingiu a coxa esquerda e saiu pela parte interna da coxa. O relatório especificou que o terceiro projétil atingiu o lado esquerdo do escroto, causando uma laceração linear muito superficial de 10mm. O quarto projétil, aí sim, foi fatal. Ele penetrou pelo quadril direito dele e atingiu vários órgãos vitais, incluindo cólon, fígado, coração e lobo superior do pulmão esquerdo, antes de parar na região do ombro esquerdo. Aí eu coloquei um parêntese aqui, mas que porra de arma foi essa que entrou aqui no quadril, passou por todos esses órgãos e parou no ombro? E esse então foi o caso do assassinato do Tupac e do Big. Então eu vou agora para a teoria que liga o Sean Combs ao assassinato do Tupac e do Big. Mas isso vai ficar, infelizmente, para uma próxima parte dessa série, que nós vamos fazer em algum dia, que eu não sei qual. Mas nós vamos voltar para falar sobre essa teoria que liga a morte do Tupac e do Big com o Diddy. E mais, nós vamos falar de mais crimes que foram associados ao Diddy depois da investigação que ele teve agora na década de 2020. Cara, esse caso me intriga muito, porque você pensa em 2 pessoas que eram amigos, eles cresceram juntos, eles viraram amigos muito próximos. De repente, um evento que talvez era uma coincidência faz com que cria uma intriga entre os dois, e essa intriga vai aumentar tanto que vai gerar a morte dos dois. Não parece estranho essa sequência de coincidências? Assim, se realmente foram coincidências, foi uma maré de azar absurda, né? É uma série de maus entendidos que só vai escalonando até chegar na morte dos dois. E o que eu mais achei intrigante foi com a morte do Tupac, que ele não quis dizer quem cometeu esse crime. Isso eu achei interessante e intrigante, porque ele não gostaria de falar se realmente é uma coisa de... O que você tinha dito antes, se é uma coisa de... Uma questão de honra. Uma questão de honra, ou se é uma coisa que talvez fosse uma coisa que ele soubesse que ele não poderia falar pra ninguém, porque ele sabia que ia causar um problema ainda maior, né? Ocasionar um problema ainda maior, exatamente. Se era uma coisa assim. O Big também
não disse, mas ainda assim ele descreveu o cara. O Big, ele descreveu. Talvez não soubesse quem era o cara, mas o Big não teve medo de descrever ele. Que era um cara negro com um terno azul claro. E que parou do lado Usava dele. uma gravata borboleta e tal, tava dirigindo um Chevrolet Impala, parou do lado dele, então ele deu detalhes da parada. Mas ele não falou quem que era, né? E é baseado no histórico que a gente tem, que é o caso do Tupac, eu não duvido nem um pouco que ele soubesse quem que era. Eu não acho isso difícil, sabe, dele saber quem que era. Sim. É estranho, talvez esse mistério de quem que matou eles aponta pra ter uma pessoa ali por trás, que no caso a gente vai chegar em teorias, como por exemplo, que é o Diddy, que encomendou a morte dos dois e tal. Ou pode ser que era simplesmente uma questão assim, porque o Tupac, por exemplo, o Tupac já estava morrendo, então pra ele não ia dar problema. Ele não teria problema nenhum em falar quem que foi. Mas ele sabia, se for nesse caso, né? Sim. Ele supostamente sabia, então, que se ele falasse, o problema ia ser tão maior que ia dar muito ruim, cara. Tipo, sei lá, ele ia acabar acabando com o lado dele, por exemplo. Porque se a morte do Tupac foi encomendada pelo Diddy, supostamente, pela teoria, e a do Big também, olha o problema que isso causa. Porque o Diddy teria matado, então, uma pessoa do próprio lado. E que ele contratou. Sei lá, é uma questão tão complicada que eu não consigo entender, sabe? As motivações, esse tipo de coisa. Mas o que é triste mesmo nesse caso é que eles morreram bem novos, né, cara? Sim, eu não sabia que eles eram tão novos assim, 24 e 25 anos. E pensar que eles eram tão novos é mais triste ainda, porque eles estavam no início da carreira. No início da carreira, e era ainda assim uma carreira absurda. Sim, assim. Eles poderiam ter sido sucessos muito maiores do que eles já. Eles não já dá são pra falar sucesso. que teriam sucessos gigantes, né? Porque eles já eram gigantes. Se não os maiores, né? Eles eram... Com certeza eles eram, tipo... Do hip hop eles eram os maiores. O top 3, assim. Uhum. Mas você foi, por exemplo, o Michael já era amigo do Big, por exemplo. Tentou ser amigo do Tupac, não deu, mas enfim, eles já tinham ali uma relação. Talvez, pode ser que se eles tivessem mais tempo de vida, eles pudessem chegar num nível tão grande de carreira, né? Talvez poderiam ser pessoas bem mais reconhecidas. Eles são muito reconhecidos, mas talvez bem mais. Porque assim, acaba que a gente conhece eles tanto pela carreira musical deles, mas também por causa do caso, né? Muita gente que não escuta as músicas deles conhece eles por causa do caso. Mas talvez eles pudessem ser reconhecidos por causa do trabalho deles se eles tivessem mais tempo. Eu fico triste por duas razões. A perda que a gente tem, claro, deles, que poderiam ser sucessos bem maiores, e o motivo pelo qual isso teve que acontecer. Porque se a gente fosse parar pra pensar, eles não estavam numa situação muito fácil, né? Eles estavam em um ambiente que era integrado, que eles fizessem parte de uma parte meio criminosa, né? Então, eles meio que estavam inseridos nesse ambiente. Então, era inerente à carreira deles o risco que eles corriam. Então, uma hora ou outra isso ia acontecer. E vamos de final? Bom, não esquece de dar 5 estrelas pra gente no agregador que você usa pra escutar a gente. Nós estamos disponíveis nos principais agregadores e no YouTube, Luzes do Farol Podcast. Nós também estamos no Instagram, @Luzes do Farol Pod. E se você quiser, você pode mandar um pix pra gente no luzesdofarolpodcast@gmail.com. Eu espero ver vocês no próximo episódio. Se você conseguiu escutar até aqui, até a próxima. I thank the Lord for my many blessings. Though I'm stressed to keep a vest for protection from the barrel of a Smith & Wesson. And all my niggas in the pen, here we go again. Ain't nothing separating us from my Mac 10. Born in the ghetto as a hustler. Hold up, straight soldier. Bucking at them busters. No matter how you try, niggas never die. We just retaliate with hate.